Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no meu canal. Tô um pouco sumido, mas quem é vivo sempre aparece, né? Bom, no vídeo de hoje quero trazer algumas dicas que eu utilizo quando eu trabalho com o Spring Data JPA. Algumas coisas eu admito que para lembrar de cabeça não é fácil, às vezes eu preciso dar uma olhada nas minhas colinhas, nos meus repositórios para poder relembrar alguma coisa, mas o objetivo desse vídeo, né, é trazer alguns conteúdos para você, e esse vídeo ele acaba se tornando uma documentação para mim também. Então, quando surgir alguma dúvida, quando eu esquecer de uma sintaxe, eu posso estar lembrando desse vídeo, beleza? Bom, já sendo objetivo, direto, daquele jeito que vocês conhecem, eu queria estar mostrando aqui para vocês esse exemplo aqui, né? Vamos considerar e você tem uma regra de negócio que é o seguinte: a pessoa ela pode se cadastrar na tua plataforma, então a tua plataforma permite um cadastro de usuário, ok? E ao mesmo tempo ela permite com que esse usuário, esse único usuário, ele possa ter vários endereços cadastrados. Um exemplo disso é o próprio Mercado Livre. Quando eu tinha conta no Mercado Livre, eu tinha uns 5 endereços cadastrados lá. Então, vamos pensar o seguinte: considerando que você tem usuário e você precisa fazer todo esse mapeamento, como que você poderia fazer? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que dentro da usuário, você precisaria mapear que você tem uma lista de endereços, porque a gente está considerando um sistema onde um usuário pode ter uma lista de endereços. Então, a gente teria algo próximo disso, um private list endereço com o nome endereço. Ok? Aqui já vem a primeira dica que eu gostaria de poder deixar para vocês, que é o seguinte: às vezes a gente acaba trocando, né? One to many ou many to one. Tipo, é a mesma anotação, digamos assim, mas ao inverso. Mas qual que eu tenho que usar em cada cenário? A dica que eu uso para poder me basear é sempre pegar a última palavra. Então eu tenho o one to many, e qual que é a última palavra? A última palavra seria o many. Many significa muito, né? Dá a ideia de muitos, dá uma ideia de uma lista. Então, se meu atributo é um atributo de muitos, como uma lista, como um set, por exemplo, então o meu mapeamento, ele nesse caso aqui, considerando que eu estou em um usuário, ele seria one to many, ok? Então seria one to many. Essa é a dica que eu tenho para trazer para vocês. Do outro lado, a gente tem aqui o usuário. Então, qual que é o atributo que eu estou mapeando aqui? É o usuário. O usuário não é a lista, ele é um só atributo, né? Ele se identifica como apenas um registro, é um usuário, não é uma lista de registro. Então, por conta disso, qual que é a última palavra que está aqui na anotação? É o one. One significa um, e é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho um objeto que é esse usuário. Então essa é a primeira dica que eu gostaria de poder trazer para vocês quando vocês estiverem ali mapeando. Isso daqui costuma funcionar, beleza? Bom, uma outra dica que eu queria mostrar para você é sobre o Cascade Type. Como nós estamos utilizando a usuário repository, o que vai acontecer? Ele vai salvar aqui a usuário, porém as dependências que o usuário tem como endereço, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso, a menos que você deixe bem claro, bem explícito, que quando salvar o usuário, também seja aplicado esse efeito de cascata e endereço passe a ser salvo também. Então, quando eu utilizo essa abordagem de poder salvar em cascata, eu simplesmente, vou salvar aqui o usuário. Lembrando que o meu usuário, o ID dele é nulo, e o endereço, o ID também é nulo, mas quando eu passo para a linha de baixo, aquela variável através de referência de memória, ela é atualizada, ou seja, quando ela entra aqui nesse método save, é realizada uma persistência, e essa mesma variável é atualizada agora com o valor de ID, e o endereço também passa a ter o ID de 4 aqui, por exemplo, que foi o ID gerado aqui nesse momento, né? Ele auto-incrementa e agora ele gerou o ID 4 para o endereço. Então, isso daqui funcionou. Diferente de eu tirar, de eu simplesmente tirar aqui esse atributo, você vai ver que já não vai funcionar. Ele até vai salvar o endereço, ou usuário. Então, aqui está tudo nulo, né? Tanto o endereço, o ID do endereço quanto do usuário. Porém, quando eu passo para a linha de baixo, eu espero que o ID do usuário venha a ser persistido, ok. Porém, o endereço continua nulo. Ele não salvou o endereço. Então, se você tem uma regra de negócio onde te é necessário fazer esse save em cascata,
você pode utilizar essa propriedade e ela vai atender o teu caso, ok? Uma outra coisa que eu também queria mostrar para vocês, eu vou reproduzir esse erro, e para poder reproduzir esse erro, basta eu deixar o código dessa forma. Lembrando que toda classe é um objeto, e todo objeto dentro do Java tem ali um toString, ok? Quando eu faço isso, perceba que eu estou tomando aqui um erro de Stack Overflow, tá vendo? Stack Overflow toString. Por quê? Se não me engano, o nome técnico desse problema, desse erro, é referência circular. É algo mais ou menos assim. Porque quando é chamado ali o toString da classe, no caso da classe usuário, o que o usuário tem? Ele tem uma lista de endereços. E o que endereço tem? Tem um usuário. E esse usuário tem uma lista de endereços. E endereço tem um usuário. E assim fica nesse loop infinitamente. Se você estiver utilizando o Lombok, você teria algo parecido com isso, toString, ou seja, o próprio Lombok vai implementar o toString para você. Ele vai implementar com endereço, mas você não quer isso, então você pode fazer uma exclusão. Você está deixando de forma explícita que o toString não vai carregar nada do endereço. Dessa forma, aquele erro que estava aparecendo de Stack Overflow, ele já não aparece mais, ele já não ocorre mais, tá vendo? O endereço está tudo certinho, o usuário que está tudo certinho, ele vai conseguir salvar com sucesso, perfeito, maravilha, tá vendo? Salvou com sucesso e a gente não tomou mais aquele erro. Ou você também pode simplesmente implementar o seu próprio toString, caso você não esteja utilizando o Lombok. E com isso você pode implementar o seu próprio toString pela IDE, manda a IDE gerar para você, porém o endereço você não quer colocar aqui. E com isso você também tem um problema solucionado. Então, tô tomando erro de Stack Overflow. Pode ser por conta disso. Referência circular. Se não me engano, esse é o nome técnico. Se não estiver certo, eu vou colocar uma caixinha de texto corrigindo. Você pode ver que o problema foi de fato solucionado. Então, essa é outra dica que eu queria trazer para vocês, ok? Outra coisa que eu queria estar mostrando para vocês é a seguinte questão, né? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui no README da aplicação, eu coloquei aqui algumas coisas relacionadas ao fat type. Deixa eu minimizar aqui, beleza? Olha só que legal. Aqui eu mapeei todas as anotações, são 4 que a gente pode ter aí no JPA, né? De mapeamento. E existem 2 tipos. Um tipo é o eager e outro tipo é a lazy. Me perdoe se minha pronúncia não estiver uma das melhores, mas basicamente é o seguinte. A eager é o carregamento ansioso. Ele já carrega de imediato, ou seja, toda vez que você carrega uma determinada entidade, as suas dependências são carregadas também. Então isso daqui ocorre quando aquela propriedade está marcada como one-to-one ou como many-to-one, ok? Carregamento eager. Quando o carregamento é do tipo one-to-many, que é o caso lá do endereço, você pode ver que o tipo dele é do tipo lazy, tá vendo? O tipo dele é do tipo lazy, que é o lento, ou seja, só se você carregar de forma explícita e dentro, né, de um mesmo contexto ali de transação, que aqueles dados eles são recuperados, entendeu? O objetivo disso é manter mesmo a performance da aplicação. É como se o JPA estivesse pensando na seguinte lógica: poxa, você está fazendo um select em usuário e por mais que o usuário tenha uma lista de endereços, não quero carregar essa lista de endereços. Imagina, vamos pegar aqui um outro exemplo, tipo item. Um item ele pode estar ligado a N pedidos, muitos pedidos, milhares de pedidos, né? Imagina um smartphone da Apple, quantos pedidos aquele item não está ligado. Mas você só quer carregar o item, você não quer carregar todos os pedidos, porque aí carrega pedido, e pedido também tem outras dependências, enfim, pode se tornar algo extremamente pesado, e isso não é uma boa prática. Então por isso que o one-to-many, ele por padrão, ele vai assumir esse comportamento por default, que é o comportamento do tipo lazy, que é o preguiçoso, que é o qual não carrega de imediato. Tanto que, deixa eu mudar aqui a minha consulta, vou utilizar aqui o padrão com Find by ID, e quando ele recuperar o usuário, vocês vão perceber que não tem nada
de endereço aqui recuperado, tá vendo? E ele ainda lança uma exceção, tá vendo? Então, esse é o padrão, é o comportamento padrão desta anotação. Ah, Matheus, mas por algum motivo eu preciso sempre carregar o endereço do usuário. Eu tenho uma regra de negócio X e para mim é mais performático já carregar tudo de uma vez. Sei lá, cada um com seus problemas, cada um com suas regras, cada um com seus sistemas, mas se você precisar de personalizar essa configuração padrão, sem problema nenhum. Basta você fazer isso daqui e você passar o fetch type do tipo eager e simplesmente o seu problema será resolvido. Então já vou colocar aqui um debug, usuário recuperado e agora lá no endereço a gente não vai ter mais aquele problema. Tá aqui, ó, tudo certinho, tudo mapeado corretamente. Ah, Matheus, mas eu quero manter o padrão para que toda vez que for utilizado ali um find by ID ou qualquer outro find, eu quero poder carregar só coisas relacionadas ao usuário, eu não quero nada de endereço. Mas também quero ter algo personalizado para que, se necessário for, eu possa também estar recuperando o usuário com endereço. Então, eu criei esse método aqui chamado usuário com endereços. E quando você clica aqui, você tem acesso a este método que eu criei. E este método mostra como que você pode estar resolvendo então esse problema. Então aqui tem um select from usuário, normal, onde o ID seja igual ao ID que eu passei por parâmetro. E a única mudança é esse daqui, ó, join fetch. E aqui eu estou utilizando fetch endereço. Simples assim. Só de eu fazer esse join fetch, eu já estou dizendo, já estou informando para o JPA que eu também quero carregar os endereços também, beleza? Então você mantém um padrão, que é o padrão lento, preguiçoso, que é o padrão que não carrega os endereços, mas você também tem uma consulta personalizada que te dá esse recurso caso necessário, beleza? Então essa dica eu acho ela bem legal, bem proveitosa. E eu tenho outros mapeamentos aqui, né? Como por exemplo, eu cheguei a deixar aqui, né, adiantado para vocês, como esse daqui, por exemplo, que é o one-to-one. One-to-one, não tem erro. Então, uma pessoa, por exemplo, tem um CPF tem uma pessoa, e quando eu coloco essa anotação aqui, mapped by CPF, é como se eu estivesse jogando a responsabilidade de poder fazer o mapeamento na outra tabela, na tabela de pessoa. Então, é como se a pessoa tivesse, então, o campo ID, o campo nome, o campo e-mail, e por conta dessa configuração aqui, ele teria também um ID CPF, isso na própria tabela de pessoas, ok? Então, pessoa teria ID, nome, e-mail e um campo ID CPF. Ok? E aqui eu estou dizendo que esta minha pessoa, ela é mapeada aqui, este meu CPF, perdão, ele é mapeado aqui dentro de pessoa através dessa propriedade aqui. Então, se aqui fosse CPF com vários Fs, eu teria que simplesmente fazer isso daqui, beleza? É como se o JPA estivesse dizendo o seguinte: olha, para poder fazer esse relacionamento 1 para 1, quem que vai mandar aqui no relacionamento? Quem que vai mandar vai ser a pessoa. A pessoa vai ter os dados do CPF. Então, vai ter lá o ID, aqueles outros dados, né, como nome e e-mail, e vai ter dentro dessa mesma tabela um ID CPF. Aí aqui você só está dizendo que quando eu carregar um CPF, eu também quero estar carregando uma pessoa. E para poder fazer isso, ele vai utilizar como join aquilo que foi mapeado lá na tabela de pessoas, aquilo que foi mapeado como CPF, e nesse caso seria esse campo aqui que eu vou voltar para o padrãozinho, ok? Uma outra coisa que você pode fazer também é o join column. No join column você pode dar um outro nome para tua coluna, porque o padrão que ele utiliza é o padrão de pegar o teu atributo, que é CPF, e vai pegar o ID que foi mapeado lá no CPF. Então ficaria CPF _ ID. Tanto que me dá uma pausinha que eu vou subir aqui o meu PG admin e eu mostro isso para vocês. Eu mostro como que o Spring, o JPA cria isso daí pra gente. Um minutinho. Então eu acabei de criar ele aqui do zero, né? Ele não tem nada. Só para você ver o padrãozinho aí sendo aplicado pelo JPA. Então aqui eu vou nos esquemas. Beleza, cadê as tabelas? Eu não gosto dessa interface, mas enfim. Então aqui ele criou, tenho pessoa, e nas pessoas eu tenho aqui os atributos, tá vendo? CPF _ ID. O que ele faz aqui? Ele vai pegar, como eu falei, né? Quem tá mandando o relacionamento dessa junção é a própria pessoa. Então pessoa, sempre quando você criar uma pessoa, ele vai ter a referência do ID, né? O ID do CPF. E qual que é o padrão que ele utiliza? Ele utiliza o nome desse atributo, CPF, _ e o ID dessa tabela, que no caso seria este campo aqui, que também por padrão eu coloquei o nome ID, que é as boas práticas. Mas,
Se fosse CPF, por exemplo, CPF, e aqui se fosse ID o nome, ID. Aí como que ele ficaria? Eu espero que o nome então fica CPF underline ID. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo dropar aqui essa tabela e vamos ver se ele vai criar aqui de novo. Eu acho que vai dar problema. Vai dar problema porque vou ter que apagar tudo. Ou pelo menos CPF, acho que só apagando o CPF acho que já vai. Vamos ver se vai. Acho que não deu bom não. Deixa eu ver. Não deu bom não. Então vou fazer o seguinte. Deixa eu dropar aqui isso tudo e deixa eu criar aqui o banco do zero. Beleza? Vamos subir aqui a aplicação e vamos ver aqui o que ele vai fazer. Opa, ainda deu um erro de novo. Deu um errinho de novo. Deixa eu dar uma olhada. CPF. Óbvio que vai dar erro, né? Porque aqui tá como CPF. Eu tenho que dizer que aqui é CPF. Então vamos ver se agora vai. É bom que vai dando nesses probleminhas também, porque é uma forma da gente poder ir aprendendo junto e às vezes você já passou por um problema parecido e agora você tá vendo a resolução mais técnica do que tá acontecendo, enfim. Então, beleza. Aqui, olha só como ficou. CPF underline ID. Exatamente isso. Por padrão, o Spring ele vai pegar o nome do seu atributo, underline, com o campo que foi mapeado com @id. Qual o campo que foi mapeado com @id? Este campo aqui, beleza? Então, ele acabou juntando e por isso que ficou CPF underline ID. Mas, nada impede de você colocar o seu próprio ID e ficaria algo dessa forma, se não me engano. Vamos deletar aqui. Vamos deletar sem carta de consciência e vamos ver se a gente consegue fazer essa personalização funcionar. Tomara que sim. Aparentemente sim. Vou dar um refresh. Legal. E agora no meu pessoa eu tenho aqui um campo personalizado. Então o Join Column aqui no One-to-One ele nem é obrigado a utilizar, mas você pode estar utilizando para poder fazer essa personalização. Lembrando mais uma vez que quem que ficou com o dono desse relacionamento foi a tabela pessoa. Poderia muito bem ser ao contrário. Eu poderia ter um registro de pessoa com ID, e-mail e nome, e para cada CPF eu teria ali, né, o ID do CPF, o número do CPF e o ID da pessoa. Poderia fazer isso daqui também. Mas como quem ficou com dono, quem ficou, né, no gerenciamento dessa informação é a minha tabela pessoa, então eu preciso de no CPF dizer que é a tabela pessoa que está mandando no relacionamento e eu faço através aqui dessa propriedade, beleza? Então, esse foi um vídeo que eu espero aí que vocês tenham gostado. São muitas coisas que, como eu falei, às vezes até eu me perco um pouco, mas é importante ter esse vídeo, esse conteúdo, que ele serve de documentação para mim, para você, para todos nós. Dê uma olhada aqui nessa tabelinha que eu coloquei, eu pedi pro ChatGPT facilitar, né? Isso para mim, ele criou uma tabelinha aqui no Markdown e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curso de microserviço do RabbitMQ, que eu gravei na Udemy, vou deixar o link aqui da descrição, isso se você tiver o interesse de aprender mais sobre comunicação assíncrona e mensageria. E caso você também tenha interesse de participar aqui como membro do canal, o valor, se não me engano, tá R$ 6,99, um valor bem abaixo, bem pequeno, e você vai receber conteúdos gratuitos ou em primeira mão. Bom, galera, um grande abraço, espero você aí no próximo vídeo.